Você alonga? Você é de alongar? Faz muito bem pra coluna, tá? Prontos? Essa figura do Homem-Aranha alegre que foi construída ao longo dos anos, do Tom Holland como esse garotinho brincalhão em todos os filmes, ela é desconstruída aqui para dar lugar a um homem maduro. Afinal de contas, essa é a vida do adulto. Deixou de ser criança, você perde um pouquinho dos motivos de dar risada? Perde. Você ganha uns motivos pra chorar um pouquinho? Ganha. Tá refletindo a nossa vida, tá certo. Vai chorar mesmo, Homem-Aranha. Vai chorar, vai pagar uns boletos. 38. Esse é o número de filmes que já foram feitos do universo cinematográfico da Marvel. É muita coisa. Eu só lamento se você assistiu todos eles, mas neste caso, do Homem-Aranha Um Novo Dia, vale a pena. Eu tô perdendo a cabeça. Saudade, man. Homem-Aranha Um Novo Dia tá nos cinemas, tá sendo muito elogiado, recebendo boas críticas e com uma projeção de bilheteria muito boa também. Agora, o que existe de muito bom nesse filme para fazer com que as pessoas estejam tão interessadas nele e quais também são os seus problemas, porque afinal de contas, sendo um filme da Marvel ultimamente, é óbvio que vão ter alguns problemas. Eu realmente curti bastante. Eu acredito que esse seja um dos melhores filmes que a Marvel fez nos últimos anos. Provavelmente um dos melhores também do Homem-Aranha, em geral. Se a gente for pegar, inclusive, as 3 fases, mas eu excluo o Aranhaverso, porque para mim ele tá em outro nível, a qualidade técnica de storytelling do Aranhaverso é superior, não adianta. Aquilo é incrível, infelizmente a gente vai esperar, sei lá, mais uns 10 anos para sair mais um filme daquele lá, mas este daqui é um filme que consegue trazer, não necessariamente todo o poder e vigor, mas aquele sentimento em alguns momentos de filmes como, por exemplo, Logan. Isso porque aqui você tem um herói traumatizado. E eu gosto de assistir jornadas de heróis traumatizados. Elas conseguem render uma trama interessante. E o trauma aqui, nesse caso, você sabe, você assistiu ao filme anterior, provavelmente você se lembra que na época teve muito debate, porque, meu Deus do céu, que filme cheio de buraco de roteiro. Sim, foi legal ver os 3 Homem-Aranha apontando um pro outro, e aquela dinâmica, que legal, nostalgia, Member Berries. Isso é legal. Mas do ponto de vista de roteiro, nada naquele filme fazia sentido real. Nada precisava ter acontecido daquela forma. O feitiço não precisava ter sido feito daquela forma. A solução no final não precisava ser daquela forma. Tudo é simplesmente colocado, nada é explicado e a gente tem simplesmente que aceitar que não existe outra saída, que as coisas acontecem por um motivo que ninguém entende qual que é e só aceita porque é aquela fórmula mágica do roteirista que quer desgraçar a vida do personagem e simplesmente vai jogando coisa que não faz sentido nenhum. Mas aconteceu. E o filme foi legal. Foi divertido pra caramba. A gente se emocionou. Teve morte de personagem importante. Teve trauma sendo construído. E esse trauma que é construído de forma tão magistral, tão bonita naquele filme, agora ele vai ser aprofundado numa jornada de amadurecimento desse personagem, que é bem legal. Nesse novo filme, Peter Parker vai enfrentar um poder obscuro que está dominando a mente das pessoas, fazendo com que vilões entrem em cena, vários vilões da história do Homem-Aranha entrem em cena, não tanto quanto do filme anterior, mas ainda assim alguns vilões vão aparecer, e também fazendo com que ele questione se realmente ele deve ou não contar para sua amada MJ e também para o seu melhor amigo quem ele era, porque afinal de contas ninguém se lembra dele. Esse é um filme que trabalha com uma carga emocional muito grande a maior parte do tempo. E quando o filme ele mergulha na questão do trauma e tenta explorar esse sentimento do Homem-Aranha, do Peter Parker, como sendo alguém que fez um grande sacrifício, mas agora
tenta conviver com esse sacrifício e pensar se realmente precisa manter esse sacrifício, que é o de ninguém se lembrar dele, ou se ele pode ou não revelar isso, e como que é toda essa dinâmica, e essa cartinha que ele segura na mão, que é a cartinha que ele gostaria de entregar para sua amada, revelando a história e voltando aos braços dela. Tudo isso traz uma carga dramática muito legal, porque ele se torna agora esse cara isolado, esse cara triste, deprimido, e isso é dito verbalmente por uma personagem no filme: você é um cara triste. O que torna essa jornada interessante é, portanto, o trauma. Porém, o filme não trata apenas do trauma. E aí entra o fato de ele pertencer ao MCU, ao universo cinematográfico da Marvel. E já foi dito por muitas pessoas, eu não sou o primeiro a trazer isso em pauta, mas o fato de um filme pertencer ao MCU dá a ele poderes, responsabilidades, mas também dá a ele alguns problemas muito sérios. Porque, por exemplo, nesse filme existem tantas coisas legais para serem desenvolvidas nesse aspecto profundo, dramático e violento da coisa, mas toda hora o filme precisa ficar introduzindo personagens e jogando sementes para produções futuras, para o Doomsday, ou fazendo referências a filmes passados. Então, toda hora parece que querem colocar esse filme, enfiá-lo dentro do universo cinematográfico da Marvel, seja para fazer uma referência sobre a Batalha de Nova York, seja para mostrar uma personagem que não vai ter relevância nenhuma, uma personagem dos novos Vingadores, porque tem que fazer, assim, aquela referência. Lembra daquele filme que existiu, Os Novos Vingadores? Lembra daquele filme que existiu, que pouca gente assistiu? Pois é, a gente tem que dar uma fermentada nesses personagens aí, porque eles vão aparecer lá no Doomsday. E eles são os novos Vingadores, então a gente precisa colocar ali para ajudar. Então são colocados alguns personagens claramente sem objetivo narrativo, claro, dentro dessa trama, apenas como member berries. Mas tirando todo esse ruído de comunicação que acontece pelo fato de pertencer ao universo cinematográfico da Marvel, e por isso que os filmes do Aranhaverso não sofrem com esse problema, porque são uma coisa separada e se tornam muito mais interessantes. Tirando isso, esse filme tem uma carga emocional e de ação muito boa. As cenas de ação são construídas de uma forma, cara, muito legal. Algumas cenas são feitas na perspectiva de POV, de ponto de vista do Peter Parker, lembrando um pouco o videogame. Eu até pensei que eles iam explorar mais essa perspectiva, mas ela é usada apenas em momentos bem específicos. Eu acho que poderiam ter aproveitado um pouquinho mais disso. As cenas de ação são muito bem construídas. Ainda existe um CGI um pouco complicado em algumas cenas do Hulk. Se disser que falar que o Hulk tá nesse filme é spoiler, então você não viu nem o trailer, né? Porque tá no trailer. E um fato é que o trailer revela boa parte das cenas de ação do filme. Ultimamente tem tido esse fenômeno nos filmes de ação, principalmente. A maior parte das cenas de ação está sendo revelada nos trailers, então fica até a recomendação: não veja trailer, realmente estraga boa parte da experiência cinematográfica depois. Uma questão que eu ainda quero ver se eu consigo analisar, talvez, em um vídeo, que é a questão paterna no MCU. É muito peculiar o fato de não terem pais. Esses personagens, nenhum tem pai. Peter Parker é órfão de pai e mãe, criado pela tia e pelo tio, agora não tem mais ninguém, só tem uma personagem protagonista no MCU que tem pai, que é a Hope, a filha do Hank Pym. Coincidentemente, a atriz que interpreta a Hope se chama Evangeline, que é o nome de quem? Da minha filha Evangeline. Tá chegando o quê? O Dia dos Pais. Evangeline tem pai. Evangeline sabe muito bem qual é o presente que o pai dela quer, que é uma camiseta tecnológica da Insider, ou qualquer roupa da Insider, tá bom demais. Dia dos Pais tá chegando e a gente tem que parar com essa besteira de que é difícil comprar presente pra homem. Não é difícil. Compra uma Insider. Super fácil. Tem qualidade? Homem gosta. Vai durar bastante? A coisa que homem menos quer é ficar tendo que ir em shopping comprar roupa. Meu compra, entrega em casa e fala pra ele: pai,
vai ficar muito tempo, meses, anos. Vai durar, não vai desbotar. Isso aqui é uma maravilha para você. O pai vai ficar feliz, economia inteligente. Pai também gosta de economia. Fala, pai, isso daqui eu tô te dando de presente, mas quando quiser comprar, usa o cupom Jurandir e vai ser uma economia incrível, porque essa camisa, essa calça, essa cueca, tudo que você compra da Insider dura muito mais tempo, pai. A melhor coisa para dar pro seu pai é, portanto, uma Insider que tem, neste período do Dia dos Pais, vários kits promocionais específicos para os pais lá para você poder comprar, com descontos especiais e brindes exclusivos. Então entra no site, confere todas as opções e presenteie esse cara que continua sendo ignorado no universo cinematográfico da Marvel, tá? Eu não tenho como continuar agora sem tocar em spoilers. Então, antes de entrar em spoilers, se você ainda não viu esse filme, é um filmaço pra você se divertir, não é uma obra-prima pra você ficar refletindo pra caramba, não vai gerar grandes debates filosóficos, ninguém vai fazer um TCC baseado nesse filme, mas você vai se divertir, o que é legal pra caramba, porque afinal é pra isso que a gente paga ingresso no cinema. Aliás, dica, não espera a cena de créditos no final. Não faz isso. Não perca seu tempo, tá? Terminou o filme? Pode sair, tá bom? Você não vai ganhar nada assistindo aquela. É a pior cena pós-crédito da história mundial. É simplesmente tosca. Quando a gente assistiu isso no cinema, praticamente todo mundo vaiou. Foi aquele, sério que eu fiquei esperando esse tempão pra ver isso? Procura depois na internet e vê que vale mais a pena do que ficar perdendo tempo esperando. Dito isso, vamos falar com spoilers. Nesse filme, o Peter tá lutando contra quem no final das contas? Durante boa parte dessa história, ele tá lutando contra essa força que invade mentes e pula de um lado pro outro. E ele precisa descobrir quem é essa pessoa, porque de repente essa pessoa também vai invadir a mente da MJ. E com isso a coisa fica feia, porque essa pessoa quer que ele saia do caminho, que ele pare de atrapalhar, porque essa pessoa está tentando encontrar uma outra pessoa. E quem que é essa força poderosa? Nada mais é do que Jean Grey. Ou seja, finalmente nós temos agora o mundo do X-Men invadindo o MCU de forma oficial aqui nesse filme. Então quem está interpretando a Jean é a Sari, aquela menina que fez Stranger Things, excelente atriz, muito boa, e agora ela tem que encontrar a sua irmã, Sarah, que foi aprisionada por essa grande corporação, que é uma corporação destinada a manter os vilões presos e a tentar usar as tecnologias desses vilões a favor do governo e dessas forças de defesa contra supervilões. O que acontece que perturba para mim essa obra e que tira um pouco do poder dela é esse clichê de o vilão não era o vilão, o bonzinho não era o bonzinho. Você vai descobrir, não, o vilão estava certo, o bonzinho que você achava que era bonzinho estava errado. Isso já aconteceu em tanto filme na história. É o plot twist mais superficial que existe. Existem formas melhores de você fazer esse plot twist. Dá pra você fazer ainda o vilão era o mocinho era o vilão. Dá pra você fazer. Mas a forma como foi construída nesse filme pareceu simplesmente uma revelação que, assim, era previsível. No primeiro momento em que o Peter Parker vai conversar com o cara lá naquele prédio lá, e fala assim, o que você tá escondendo tá atrás daquele cofre ali, toda aquela dinâmica, aquele cara tá bonzinho demais, aquele cara tá agradável demais, tá aberto demais, ele tá ignorante demais, eu não sei o que tá acontecendo, por que tá acontecendo, só você pode ajudar. Naquela hora ali eu já saquei, falei, esse cara não presta, aquela pessoa lá que parece ser a vilã, não é a vilã. E o próprio fato dessa pessoa não matar o Homem-Aranha, de dialogar muito com o Homem-Aranha em vários momentos enquanto está possuindo outras pessoas, né? Funciona muito mais como se fosse uma possessão demoníaca e fica bem interessante a forma como isso acontece. O próprio fato de ter todo esse tipo de diálogo já mostra que, cara, não é um vilão necessariamente, é uma pessoa que tá perturbada e que tá tentando conseguir algo e o Homem-Aranha tá no meio do caminho, ou seja, não é um vilão, é um antagonista. O antagonista é aquele que se opõe ao personagem principal, só que daí você percebe no final das contas que quem era o antagonista era um Homem-Aranha.
Porque de quem é o objetivo, vamos entrar para o storytelling desse filme, de quem que é o objetivo narrativo? Quem tem um objetivo narrativo? Quem tem o objetivo narrativo é a Jean Grey. Jean Grey quer se vingar, encontrar sua irmã ou se vingar pela sua irmã. Jean Grey quer se vingar pela sua irmã. Esse é o objetivo narrativo. Quem que impede Jean Grey de se vingar? Homem-Aranha. Homem-Aranha é antagonista nesse filme. Ele não é o herói, ele é um antagonista. Ela também não é heroína, ela é uma anti-heroína. Então você não tem um herói necessariamente, o Homem-Aranha não tem um papel de agência muito claro. O único objetivo do Homem-Aranha nesse filme é derrotar vilões, impedir crimes, que é um objetivo bem genérico, não tem um vilão específico, não tem um crime específico, ele nem sabe o que está acontecendo até chegar no final dessa história praticamente. Talvez o objetivo maior desse filme seja o objetivo interno do Homem-Aranha. O objetivo interno do Peter Parker é lidar com o trauma, com a perda, do que aconteceu com a perda de memória da Mary Jane e do seu amigo com relação... Nem lembro o nome do amigo dele. Com relação a ele. E esse é o objetivo dele, de revelo ou não revelo, mas também esse motor interno narrativo, esse motor emotivo, ele só funciona porque a Jean Grey o força a confrontar isso, o força a se reencontrar com a MJ, o força a protegê-la e, portanto, acaba gerando a revelação de que ele a conhecia, de que a memória dela foi apagada e tudo mais. Do ponto de vista narrativo, para mim, esse filme falha em conectar claramente qual que é a jornada desse personagem. O que ele quer? O que ele quer é impedir alguém que nem era a vilã. Que, na verdade, ela estava justa nisso. Talvez não justa na forma como ela estava fazendo tudo, mas com certeza justa no seu objetivo de descobrir o que aconteceu com a sua irmã, porque afinal ela era uma vítima, a sua irmã era uma vítima dessa organização. E durante vários momentos no MCU, na Marvel, acontece isso das organizações que parecem ser justas, na verdade são justamente as vilãs no final da história. Então, quando isso acontece nesse filme, parece um tropo repetido. Mas aí você fala, nossa, Judy, mas você falou que gostou. Eu gostei do filme, porque mesmo filmes com um roteiro com buracos, um filme com um roteiro mal estruturado, com uma narrativa fragmentada, quando bem executado do ponto de vista de direção, quando pega os fios emotivos corretos para mexer nos momentos oportunos, consegue mexer com o público, e mexeu comigo. A jornada do Peter Parker com a MJ, a jornada do Peter Parker tentando se transformando em uma nova coisa, passando por essa fase de transformação, que é uma metáfora muito interessante, porque ele está agora saindo teias de verdade, ele está adquirindo novas habilidades, incorporando mais o DNA aracnídeo nele. Essa jornada de transformação física, psicológica, emocional que acontece nele é muito interessante, é muito bem feita. Porém, essa jornada externa, ela tem alguns pontos de falha. Claro que tem coisas muito boas. A relação do Homem-Aranha com o Justiceiro é muito bem desenvolvida. Jon Bernthal é um ator muito bom, ele interpreta um Justiceiro muito bem. Aliás, a gente tem 3 atores aqui da Odisseia, né? A gente tem o Telêmaco, tem o Menelau e tem a Atena. Então temos três personagens que estão aqui. Inclusive, esses caras estão fazendo filme pra caramba esse ano. Só faltou o Robert Pattinson nesse filme, que também tá em todos os filmes desse ano praticamente. Os caras estão querendo ganhar dinheiro esse ano. Então, o que me incomodou, talvez, não me incomodou quando eu saí do cinema. Eu saí do cinema e saí pensando, cara, que legal, divertido pra caramba, gostei muito de assistir esse filme. Só que eu tenho feito um exercício de esperar alguns dias para poder fazer o vídeo e trazer a reflexão para vocês. Porque se eu saio do cinema e dou a minha reação logo de imediato, ainda não tive tempo de processar exatamente. Eu ainda estou muito contaminado pelos sentimentos que aquele filme gerou em mim.
E contaminado no bom sentido, porque o objetivo do filme é mexer com as emoções da gente, é fazer com que a gente sinta algo, se importe com a história. Então esse filme consegue mexer com as emoções, consegue fazer com que a gente sinta algo, consegue fazê-lo me emocionar. Eu chorei ali, com certeza eu chorei em algum momento nesse filme. Ri também, tem momentos bem engraçados, principalmente lidando ali com o Frank, com o Justiceiro. Tem momentos muito legais. Porém, tem as suas falhas. E a falha é justamente no enredo. Tanto é que, se você for pensar, o que acontece na jornada do Homem-Aranha no final das contas? No filme anterior, eu preciso apagar a memória de todo mundo, ninguém pode saber que eu existo para proteger o universo. Aí nesse filme, eles vão voltar a saber que eu existo. O Frank vai saber quem eu sou, a MJ vai saber, o meu amigo vai saber, e no final das contas você fica pensando, tá, ele fez um círculo, né? Ele voltou para estaca zero. Quem sabia voltou a saber. O Bruce Banner também volta a saber. Ele faz o círculo completo. Quem sabia volta a saber. Você pergunta, por que toda essa volta? Toda essa volta para justificar o filme anterior. Toda essa volta porque narrativamente era importante que aquele filme se desenvolvesse. Não é uma coisa que é justificada pela lógica interna da narrativa. É uma coisa que é forçada de fora pelo roteirista para caber dentro da narrativa. É difícil explicar em palavras, mas o que eu estou querendo dizer basicamente é a forma como esse roteiro foi estruturado dá a entender muito claramente que os roteiristas tinham objetivos e fariam qualquer coisa para que esses objetivos fossem alcançados. Objetivo, a gente precisa fazer os 3 Homem-Aranhas se encontrarem. Objetivo, a gente precisa dar uma justificativa porque o cara revelou quem é o Homem-Aranha e daí o que vai acontecer agora? Objetivo, agora a gente precisa fazer com que as pessoas voltem a se lembrar dele, porque afinal de contas, que tipo de filme vai ser esse se ninguém sabe quem é o Homem-Aranha? Então, força-se a narrativa para encaixar no objetivo, não é uma coisa que parece ser natural. Dito isso, filmaço do ponto de vista de ação, de entretenimento, um filme gostoso de assistir, você termina animado, você é impactado, você se sente emocionado e Tom Holland faz o seu melhor papel como Homem-Aranha. Esse cara tá se tornando já um bom ator, tá caminhando para ser um grande ator, tem uma interpretação muito bem feita nesse filme, incorpora muito bem esse sentimento de tristeza, inclusive ele tá muito melhor aqui do que como Telêmaco na Odisseia. Ele como Telêmaco na Odisseia estava bem mais ou menos, mas aqui ele tá muito bem e se entrega bastante ao papel. É um filme que com certeza é um dos melhores lançados pela Marvel nos últimos anos, é um dos melhores do universo do Homem-Aranha, mas eu ainda fico ansioso pelo próximo Aranhaverso. A animação é fantástica e eu quero ver mais daquela história desconectada do multiverso da Marvel como está hoje. E a gente vai ver o Homem-Aranha de novo em Doomsday. A gente vai ver todo mundo em Doomsday. Ei, lá, vamos nós de novo. Mas é isso aí, meus amigos. Me diga aí embaixo, você já assistiu os 38 filmes da Marvel? Meu Deus, eu não consigo citar, sei lá, 15. 15, se eu citar, acho que vai ser muito. É muito. É um exagero de filme, mas a gente ainda vai ter mais. Porque enquanto essa vaca der leite, eles vão ordenhá-la até a bichinha morrer seca e esturricada. Enquanto isso não acontece, seu clique no gostei e sua inscrição fazem toda a diferença nesse canal. Um forte abraço e arrivederci.